E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer aquela deliciosa coxinha crocante, isso mesmo, massa super temperada e crocante. Vamos à receita. Então na minha panela sem cabo eu utilizo aqui meio quilo de frango, 1 litro de água e o tempero fica a seu critério. Eu gosto muito de usar cebola, o básico, cebola, alho, açafrão, cebolinha, coentro, pimenta do reino. Você é que sabe, você pode fazer do seu jeito. Galera, uma coisa importante, depois que você retira a carne, né, fica só aquele caldo, com o caldo temperado, você tira a carne para dar uma esfriada, para depois você desfiar ou triturar, mas o caldo é bom você dar uma passada no liquidificador ou num triturador. O importante é isso, para a massa ficar bem legal também. Então, em outro recipiente, eu jogo todo esse conteúdo, todo o caldo triturado e adiciono uma colher de margarina. Depois eu mexo até essa margarina desaparecer. No momento que ela desaparece, eu vou adicionando aos poucos o trigo já peneirado. Eu não gosto de jogar de vez porque senão vai dificultar muito, vai empelotar. Isso vai atrasar muito o andamento da massa. Então eu vou jogando aos poucos. A minha deu certo assim. Tem gente que gosta de jogar de uma vez só, mas eu prefiro ir aos poucos. Vou vou engrossando a massa. Vou cozinhando realmente. Ela tá fervendo, ainda fica aquele caldo mais grosso. Eu vou adicionando trigo, vou mexendo. Já perto de tirar a massa, gosto também de jogar mais um pouco de margarina para soltar tudo da panela. Vocês vão ver aqui no vídeo que já está pronta. Eu só preciso salvar ela no fogo, então vou mexendo aqui com a colher. Sugiro vocês usarem uma colher um pouco maior, que eu estou usando aqui é muito fina, muito estreita, dificulta um pouco na hora de mexer, mas se você tiver uma colher de pau mais larga, já facilita bastante. Então eu vou mexendo aqui até ela desaparecer. Então depois de sair do fogo, depois de você ter quase quebrado o braço de tanto ter mexido a massa, mentira gente, não precisa, é mais jeito também, tá? Tem que ficar sovando a massa ali na hora do cozimento, mas numa superfície limpa, beleza? A minha aqui eu passei sabão, passei álcool, passei água sanitária, passei tudo. Então depois eu coloco um pouco de óleo e jogo todo o conteúdo da panela, toda a massa, e vou sovando super quente. Você não vai aguentar pegar com a mão, então utilize uma espátula aí. É muito importante, gente, você sovar a massa. Você apertar bem aí a massa quando você coloca lá nessa superfície, para ela ir esfriando e pegar mais consistência. Então eu utilizo um pouco de óleo também para não grudar nos dedos, para não perder massa também. Então eu vou sovando aos poucos. Aqui eu gosto de dar uma separada na massa para dispersar melhor o calor. 5 ou 6 minutos já resolve, isso não vai deixar a massa ressecada. Depois de perder bastante temperatura, ela estava muito quente, agora eu consigo pegar com as mãos, sovar tudinho. Eu vou passar um pouco de óleo nessa massa toda e vou jogar um pano úmido por cima para ela descansar, enquanto eu vou fazer o recheio. Mais uma vez aqui, fica a seu critério. Eu gosto de temperar muito bem os meus produtos, para dar aquele diferencial. Eu gosto de deixar um pouco de mim, eu gosto de comida super temperada. Chega a dia que eu passo mal, tanto comer comida temperada. Então aqui eu coloquei cebola, alho, açafrão. Coloquei um pouquinho d'água também para soltar um pouco mais o óleo do alho, né? Para dar aquele sabor. Gosto de jogar às vezes pimenta calabresa. Aqui eu gosto de uma coisa que eu uso bastante, é cebolinha. Para temperar bem. Esse aqui é o recheio. Então a massa vai temperada, o recheio é temperado. Então tudo isso pode influenciar. Se você for fazer em casa, beleza, mas para vender, curto muito temperado. Não curto muito comer coxinha com esse frango só cozido e triturado. Eu gosto de dar uma secada nele aqui, então vou refogar. Galera, na hora de refogar, já que eu coloquei líquido, né, coloquei mais água, então encharcou um pouco o frango. Porém, é aquela hora de pegar o tempero na carne, o tempero no seu recheio. Você vai mexendo ali, não deixa grudar na panela, até ele ficar aí, ó, ficou bem amarelinho. Beleza, não precisa queimar o frango, você só vai dar apenas uma secada nele e ele vai ficar com sabor. Essa dica aqui é para quem quer realmente vender e padronizar seu produto. A gente padroniza aqui com peso, né, com as medidas, tudo certo. Então já separei aqui todos os pedacinhos de 80 gramas da massa. A massa já está fria, totalmente fria, fácil de moldar.
Então eu peso também o recheio, já dei uma esfriada também. Nada eu monto quente, porque pode azedar. Então tudo é bem pesado, tudo tem que ser bem calculado. Se você vai vender, tem que trabalhar com cálculo. A hora da montagem é a hora que eu mais gosto, porque cada um tem um jeito de montar. Eu sempre gosto de fazer os biquinhos da coxinha aqui, não tão esticados. Uma dica da Isabela, porque queima se você deixar muito fino, e também não deixar com tanta massa. Então eu coloquei aqui uma quantidade proporcional, 80 gramas, porém, eu estou pesando 80 gramas na balança, porém eu tenho que tirar, então ela vai ficar mais ou menos com uns 70 gramas, mais ou menos. Pronto, gente, a montagem tá feita já, todas no padrão, porque são para vendas. A gente utiliza aqui farinha panko, porque a gente gosta de dar uma cara mais bonita ao produto. Não é que a outra fique feiona, mas com a farinha panko a gente ganha mais crocância também. Se você já tiver uma estufa com aquela luz para conservar os salgados, perfeito. Essa farinha panko é aquela utilizada para fazer comida japonesa. Uma dica aqui, galera, na hora de empanar a gente utiliza uma tigela com água, a temperatura ambiente, não precisa ser quente nem gelada, mas a gente coloca também uma colher de trigo, você pode colocar amido de milho também. Isso ajuda muito na hora de empanar. Então aqui é uma mão molhando o salgado e a outra na parte seca, porque se você pegar com a mão molhada na farinha ali, vai ficar aquele lamaceiro, né? Uma espécie de lamaceira, ficar tudo gosmento. Então aqui eu faço assim, até essa parte tem que ser padronizada. Uma mão só para molhar a coxinha na água e a outra para cobrir. Aí vai dar uma acelerada aqui para vocês verem todo o processo. Vai demorar um pouquinho, mas depois com costume aí você vai pegando de 2 em 2. Aqui eu estou usando uma vasilha menor, mas você aí na sua casa com uma vasilha maior facilita bastante. Pronto, gente, todas as empanadas pronto para fritar. Você pode congelar aqui que não vai ter problema para usar no outro dia. Galera, para fritar é bom você utilizar um termômetro. Esse termômetro infelizmente derreteu. A gente esqueceu ele na panela, ele derreteu tudo, deu errado. Últimas imagens do nosso termômetro. Então, caso você não tenha um termômetro, né? Então você pode utilizar aquele modo antigo. Coloca o fósforo no óleo, ele vai ficar mais ou menos ali no ponto ideal. Assim que ele entrar em chama, assim que o fósforo pegar fogo, é o sinal para você começar a utilizar o óleo para iniciar a fritura. Então, gente, o óleo tem que estar a 180 graus. 180 graus é perfeito para fritar. Você tem que cobrir totalmente o salgado dentro do recipiente lá da sua panela. A gente está utilizando uma panela bem furrequinha aqui, só para dar como exemplo. Mas você vai fazer num tacho maior, então é bom cobrir todo o salgado. Galera, escuta só, sente só essa coxinha. Vai. Acabou, não. É sentir a coxinha, não é que você vai comer a coxinha, vai ter que sentir, tem que escutar. Olha que maravilha, a massa proporcional ao recheio, não tem aquele excesso de massa. Porque coxinha não é só massa, coxinha também não é só recheio, então tem que ser proporcional. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Já vai deixando aquele like, compartilha, valeu, até o próximo vídeo.